Olá a todos e todas, sou o Reverendo Haroldo da Igreja Anglicana aqui em Curitiba e nós vamos começar agora a aula 10 da Introdução à Teologia Sistemática de Paul Tillich. Sejam todos bem-vindos. Estamos no item 10 da introdução, número 8, as fontes da teologia sistemática. Nós anglicanos, como muitos sabem, utilizamos três fontes para a teologia sistemática: a Bíblia, a tradição e a razão. Paul Tillich utiliza também esses métodos, porém ele dá ênfase ao método chamado correlação. Uma coisa está relacionada com a outra. Então ele pergunta no capítulo: quais são as fontes da teologia? A primeira resposta que essa pergunta deveria ter chama-se Bíblia. Então a Bíblia é um documento original da fé cristã, só que ele não é um documento jurídico, não é um documento histórico, não é um documento geográfico, é um documento de fé. Então a Bíblia é esse documento original onde estão os eventos dos quais está baseado o cristianismo. Então a Bíblia é uma construção humana, existencial, mas essa resposta ainda não é suficiente, segundo Paul Tillich. Então a fonte é a Bíblia? Sim, mas não é a única fonte. A resposta é que se deve estudar os problemas das fontes rejeitando as afirmações de que a Bíblia é a única fonte. A mensagem bíblica não pode ser entendida nem recebida sem a religião e a cultura humana. Se a palavra de Deus ou o ato da fé de revelação é considerado fonte da teologia, devemos enfatizar que a palavra de Deus não está limitado ao que está escrito em um livro. A teologia sistemática, portanto, tem fontes adicionais além da Bíblia. A Bíblia não é um registro juridicamente concebido, formulado e selado sobre um feito divino em cuja base se decidem diversas reivindicações. A inspiração dos escritores bíblicos é uma resposta receptiva e criativa à revelação. A teologia sistemática necessita de uma teologia bíblica que seja histórico-crítica. A teologia sistemática possui uma relação direta e definida com a história da igreja, a tradição. Até aqui, então, falamos Bíblia, tradição. A teologia sistemática possui relação direta, como já disse, e bem definida com a história da igreja, mas ninguém é capaz de pular sobre 2000 anos de história da igreja para trazer uma concepção que não seja no sentido da fé espiritual de Jesus Cristo como o novo ser que se apresenta, o Logos encarnado, como Paul Tillich já disse, se isso for verdadeiro. Toda pessoa que se defronta com um texto bíblico é guiada pela compreensão de todas as gerações posteriores. Ninguém consegue fazer uma interpretação nova, tirar algo novo, porque está carregado de séculos e séculos de conceitos e histórias. Não é assim, por mais que a gente tente entender que temos uma inspiração diferente, essa inspiração, essa revelação que nós temos individual, ela está saturada de conceitos históricos de aproximadamente 2000 e poucos anos atrás. Toda pessoa que se defronta, então, com o texto bíblico é guiada, quer queira, quer não, pela compreensão das gerações passadas. O exemplo que o Paul Tillich dá é que os reformadores eram dependentes da tradição romana, contra a qual eles protestaram. Se não houvesse uma tradição romana para protestar, não haveria protestante. Eles opuseram elementos especiais da tradição contra outros elementos da mesma tradição. A pesquisa histórica pode mostrar facilmente a diferença entre o ensino dogmático e o sentido original dos textos. Então, existem na teologia sistemática como fonte o dogma, como assim bem expressa a Igreja Católica Romana. A teologia protestante, em nome do princípio protestante, deve protestar contra a identificação que não seja a preocupação última do ser. Qualquer escrito bíblico, na medida em que é lido e entendido, interpretado, é testemunho
da preocupação última criativa dos escritores ou editores originais. Então, portanto, ela é uma criação condicionada ao ser, à existência e à espiritualidade. Um problema especial que surge é o fato de que ninguém realmente está em condição de manejar todo esse material. Simplesmente porque as estruturas denominacionais operam como princípios de seleção, tanto consciente como inconsciente. Isso é inevitável, diz ele, mas apresenta um lado criativo. O teólogo sistemático, porém, ele encontra na vida concreta de sua denominação, em suas liturgias e hinos, seus sermões e sacramentos, aquilo que o preocupa ultimamente, e não poderia ser diferente. Portanto, a tradição denominacional é uma fonte para o teólogo sistemático, além da história, da cultura, por mais ecumênica que seja. A teologia sistemática necessita de uma história do pensamento cristão, escrita de um ponto de vista radicalmente crítico e, ao mesmo tempo, existencialmente orientado. Olha, Karl Barth, só para deixar um exemplo aqui, além dos anglicanos, dizia o seguinte, que a revelação ela é dinâmica, ela é dialética, ela se move, nunca está no mesmo lugar. E ele recomendava, inclusive, ler a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Um abraço a todos e até breve.